Lugares geométricos. Tarefa 4. Posicionamento de uma bomba de gasolina. Conceito prático de mediatriz. O enunciado deste exercício é então o seguinte. Pretende-se construir uma bomba de gasolina na estrada que liga Cercal a Vila Nova de Mil Fontes. Utilizando um esquema, determina a melhor posição para o fazer, de modo que esta bomba de gasolina fique, aproximadamente, a igual distância em linha reta destas duas localidades alentejanas. Para resolver esta questão, vamos recorrer ao GeoGebra. Na nossa folha do GeoGebra, temos então um mapa da região, onde podemos verificar a localização da Vila de Cercal e a localização da Vila Nova de Mil Fontes. No mapa da região, vamos sublinhar a estrada que liga as duas localidades alentejanas. As localizações, a uma mesma distância específica da Vila de Cercal, encontram-se posicionadas sobre uma circunferência de centro nessa vila, e com um raio específico. Por exemplo, se o raio for de 5 km, então nessa circunferência, estarão posicionadas todas as localizações cuja distância à Vila de Cercal é 5 km. As localizações, a uma mesma distância específica da Vila Nova de Mil Fontes, encontram-se posicionadas sobre uma circunferência de centro nessa vila, e com um raio específico. Por exemplo, se o raio for de 10 km, então nessa circunferência, estarão posicionadas todas as localizações cuja distância à Vila Nova de Mil Fontes é 10 km. A reta verde, traçada sobre o nosso mapa, é a mediatriz entre os pontos A e B, e corresponde ao lugar geométrico dos pontos equidistantes das duas vilas. Neste caso, os raios das duas circunferências têm que ser iguais, porque pretendemos a equidistância às duas vilas. Podemos confirmar, dinamicamente, que qualquer ponto da mediatriz é equidistante dos pontos A e B. O que é o mesmo que dizer que está à mesma distância das duas vilas alentejanas. De todos os pontos da mediatriz, podemos destacar os dois pontos que a definem, bem como o ponto de interseção dessa mediatriz com a linha do trajeto que liga as duas vilas. O segmento de reta AB é o trajeto, em linha reta, que une as duas vilas. Reparemos que essa linha não representa um trajeto real. O ponto M é o ponto médio em linha reta, que liga as duas vilas. Mas este ponto M não está localizado no trajeto real que liga as duas vilas. A interseção da mediatriz dos pontos A e B, ou da mediatriz das localizações das duas vilas, com o trajeto real, traçado em azul, é o ponto T. O ponto T do trajeto real é o único ponto médio, ou seja, é a única localização equidistante às duas vilas. Podemos então concluir que a melhor posição para construir uma bomba de gasolina na estrada que liga a Vila Cercal à Vila Nova de Mil Fontes corresponde à posição T, porque é a única localização, no trajeto de ligação, equidistante às duas vilas. Vamos agora destacar as três propriedades de uma qualquer mediatriz. A primeira propriedade é que a mediatriz de um segmento de reta é perpendicular ao segmento de reta no seu ponto médio. Ou seja, o ângulo formado entre a mediatriz e o segmento de reta é de 90 graus. A segunda propriedade é que os pontos da mediatriz de um segmento de reta são equidistantes das suas extremidades. Por exemplo, relativamente aos dois pontos que serviram para traçar a mediatriz, a distância entre o ponto C e ponto A é igual à distância entre o ponto C e ponto B, bem como a distância entre o ponto D e ponto A é igual à distância entre o ponto D e ponto B. A terceira propriedade é que a mediatriz de um segmento de reta é o seu eixo de simetria. Se, no segmento de reta AB,
considerarmos um ponto objeto P, a imagem relativamente à reta verde, é o ponto P', também posicionado no mesmo segmento de reta AB, e de tal modo que a distância entre o ponto P e a reta verde, é exatamente igual à distância entre o ponto P' e a reta verde. Se o ponto P for o ponto médio do segmento de reta AB, então a sua imagem é coincidente, porque a distância quer do objeto quer da imagem, ao eixo de simetria, é zero. Por outro lado, a imagem do ponto A é o ponto B, e inversamente, a imagem do ponto B é o ponto A.